Uou! Mano, isso aqui, essa intro é um pouquinho estranha, mas eu juro que vai fazer muito sentido. Qual foi a primeira banda underground que vocês já ouviram? E como a descobriram? Essa é uma pergunta específica, mas que pode ter várias respostas dependendo do tipo de pessoa e da época que ela descobriu a banda. Se você perguntar pra alguém que descobriu essa banda há 30 anos atrás, as respostas podem ser em revistas, pegar CDs e discos aleatoriamente em alguma loja, ou em algum camelô, quem sabe, ou até mesmo pelo boca a boca, que é bem comum na real. Tudo isso pra depois descobrir que só você e alguns gatos pingados ouviram essa banda. E também tem shows de bandas pequenas, já que antigamente shows era uma forma de marketing, diferente de hoje em dia que é mais um luxo, uma forma de você poder ver aquela banda de perto. Agora, se formos perguntar para alguém que descobriu hoje, as respostas têm a ver com a internet. Alguma página de rede social, um fórum, que duvido pouco, pois quase ninguém usa fóruns hoje em dia, um blog antigo, um site especializado, e a maioria das vezes ou é o YouTube ou o Tico e Teco. Não vou falar o nome desse app, é sério. E no caso do YouTube e o seu algoritmo aleatório, ele pode te recomendar uma banda de 15 anos atrás. Ou até menos, porque existem bandas que lançaram há décadas, mas que só lançaram de forma tardia no YouTube. Acontece. E o meu caso foi praticamente esse. Eu não sei se foi alguma playlist ou se foi o YouTube que recomendou aleatoriamente, mas na época que eu tava descobrindo o que era o New Metal e ouvindo as músicas das grandes bandas, me apareceu uma música de uma banda chamada Twisted Method. Eu me interessei, eu gostei, eu baixei ela por métodos 100% legais e legítimos, confia. Só que eu havia gostado tanto da música que resolvi pesquisar mais sobre a banda e acabei descobrindo algo bem interessante. Então hoje eu irei apresentar para vocês a banda Twisted Method e o seu único álbum, Escape from Cape Coma. 2, 3, blow it up! Nosso amigo 100% confiável Wikipedia, eu sei, mas eu não achei nenhuma outra fonte falando sobre a banda, mas esse não é um vídeo explicando a história da banda, então vamos engolir este fato. A banda foi formada em 1998 por um grupo de estudantes da Mariner High School, da cidade de Cape Coral, Flórida. Todos os membros estavam no começo da adolescência, com geral tendo cerca de 14 anos na época, sendo eles Derek Tribbett, o vocalista, Derek DeSantis, o baixista, Andrew Howard, o guitarrista e Ben Goins, o baterista. E assim, era um bando de adolescentes que só tinham um sonho idiota. Eles tinham a ideia, mas eles não tinham o mais importante: os instrumentos. Então eles tiveram que juntar dinheiro para comprá-los, fazendo o baixista piorar um PlayStation que ele tinha para comprar uma guitarra e um baixo. Já os pais do vocalista, eles tinham equipamento de som por eles trabalharem com anúncios, fazendo os membros da banda visitá-lo para ensaios e gravações de demos. E o máximo que a banda fazia era apresentações em um show local e uma fase da escola. E foi assim até em 2002, quando eles fizeram a abertura para a banda Cinder. E eles chamaram a atenção do gerente da banda, dando para eles um contrato de gerência e depois disso um contrato com a gravadora MCA Records, sem necessidade de uma demo inclusive. E após isso, eles puderam gravar o seu álbum e lançar em 2003. E ok, como é este álbum? Bem, eu diria que é o típico som da época, tendo um som agressivo quando quer, um som mais calmo quando quer e com uma atmosfera bem única e interessante. E é um álbum que parece falar sobre problemas pessoais com outras pessoas ou problemas internos, sobre relacionamentos distorcidos. Mas antes que eu fale das músicas, eu tenho que falar sobre o visual dos membros da banda que fede àquela época. Então, que são os cabelos espetados mais berrantes que eu já vi, tatuagens que cobrem o corpo inteiro, que eu espero que sejam falsas, e toda essa pose marra de menino malvado. E essa é uma das coisas que eu amo nessa estética, pois é basicamente um bando de maluco bobão se fazendo de malvado, e eu acho isso incrível. Mas tá bom, vamos falar das músicas. Primeira música, The End. Uma boa abertura, é um som bem agressivo e mostra bem o tipo de música que esse álbum vai ter. E a letra parece de alguém que tá bem bravo com alguém. Eu sou burro, eu não entendi a letra, então não posso falar muito sobre. Segunda música, Flat. Mais uma música com teor agressivo e bem revoltante. Parece ser sobre alguém se livrando de manipulações de outra pessoa e descontando toda a sua raiva e frustração. Terceira música, Reach Out. Is
my place in life? Can I get it right? Tell me what I'm going through. Ela é sobre pessoas quebradas, pessoas que têm uma sensação de deslocamento e que procuram de alguma forma sair disso, uma solução para esses problemas. Ela é uma mescla desse som mais agressivo com um tom mais melancólico e é genuinamente uma boa música. Reach out your hand to me. I understand you because I feel the same. Quarta música, Change Me. You can't accept me for who I am. I try so hard to get you to understand. Essa música tem um som mais triste e lento e fala sobre uma parte tanto triste de relacionamentos que é quando alguém tenta te mudar para algo que a agrade. Mas você não quer isso, você está bem consigo e por causa disso a outra pessoa tenta lhe manipular ou se afasta e tudo isso é bem complicado. It's just the same thing, same thing. How you try to change me, change me. So tell me what you want from me. Quinta música, Inside Out. Essa música é interessante. Ela parece ser sobre quando memórias antigas e pessoas ruins do passado voltam para te assombrar. Isso te faz perder o sono e faz com que você tenha que brigar de volta, mas você não pode escapar do seu passado. Apesar dessas coisas já terem acontecido, elas ainda ficam na sua cabeça e você só pode lidar com isso. It's too late, I'm turning inside out. There's no escape. Sexta música, Mannequin. Essa música é agressiva, rápida, explosiva e tem um forte tom de revolta. Dessa vez falando sobre um parceiro ou uma amizade ruim e o quão você está farto disso. Estar farto de estar com uma pessoa assim, de alguém que faz o que faz e continua da mesma forma, como o Mannequin. Genial, né? Sétima música, Awkward Silence. Open your eyes and look inside my twisted world. Hope you realize that I could never go on with. Essa música tem um tom mais triste e lento. Até onde eu consegui entender, ela parece ser sobre estar preso a alguém que te priva do mundo exterior e o quanto isso pode lhe enlouquecer. Take it all away from me. Take it all away from me. Only do I live today to tell you. Oitava música, Panic. Essa é bem rápida, pesada e ela parece sobre a vida ou morte e autodefesa. Uma briga tão pesada que uma das pessoas não vai estar mais presente depois dela. So that I've been away. Fuck off, 'cause I'm never going away. The pit of the sense and get me. They wanna walk me right. Nona música, Shine. Essa foi a primeira música que eu encontrei e que eu pensava que era uma das músicas mais populares e que todo mundo falaria sobre, mas não, ela não é, apesar de ela ser bem mais radiofônica se for comparada com o resto. Enfim, essa é a música mais calma da banda, tendo seu momento mais explosivo perto do final dela, e ela é sobre evoluir como pessoa, sobre abandonar seu medo de se expressar e tudo que te faz uma pessoa mais complicada e que após tudo isso você vai brilhar, no sentido figurado, é claro. Você não vai virar o vagalume ou algo do tipo. E é engraçado esse ser meu primeiro contato com a banda, pois algo que me deixa pensativo de vez em quando é sobre minha época de escola e o quanto eu era meio chato e com autoestima um tanto medíocre e uma personalidade meio complicada. E me vendo hoje em dia, eu percebo que eu evolui muito nesse meio tempo pra cá. Eu tenho me vestido melhor, o que me fez melhorar muito a minha autoestima, eu virei alguém mais consciente de muita coisa, eu conheço mais coisas do que eu conhecia antigamente. E apesar disso tudo, eu ainda tenho muito que melhorar em certos aspectos, mas vendo tudo isso, eu me sinto que eu estou no caminho certo. Never if I felt this way before.
Próxima música, Rot. Voltando à revolta, temos um som rápido e interessante, e que eu não sei se eu consegui entender a letra, então eu não vou quebrar minha cabeça pra resumir ela. Décima primeira música, 125. Ela tem um vocal bem da hora e chega logo com um vocal rápido falando sobre lidar com as desgraças cotidianas e os problemas que aparecem em nossa direção, ao mesmo tempo tentando lidar com alguém que propositalmente ou não acaba te prejudicando. Newborn. Um som bem triste, com seus momentos explosivos, como na segunda metade. Ela parece ser sobre um fim de um relacionamento, sobre quando nós mudamos com o tempo e aquilo que achávamos que duraria para sempre simplesmente acaba. 13ª música, Faceless. Pode ser uma interpretação errônea agora, mas lendo partes específicas da letra, não dá para imaginar que isso não seja crítica à presidência da época, mas especificamente sobre decisões relacionadas à guerra, como por que você aterrorizou aquelas vidas inocentes e todo mundo que está na nação representando tudo aquilo que você acredita, e até mesmo a parte toda. O que te faz pensar que você pode escapar de tudo isso? Você deixou o mundo inteiro irritado, por isso sua alma vai queimar. Talvez possa ser isso, mas eu não vou discutir se essas críticas são válidas ou não, de quem a banda está falando mal, em parte porque discutir esse tipo de assunto na internet é pedir pra gente te encher o saco, porque ninguém sabe levar uma discussão dessa a sério e tudo é um gigantesco preto no branco. A música em si é legal e é uma boa forma de acabar com o álbum, com esse teor de revolta, e no geral, são boas músicas, é uma boa banda, e apesar de tudo ter dado certo pra ela, eles fizeram vários shows e tinham um álbum relativamente popular. Coisas mudaram pra banda em 2005. Dois dos seus membros resolveram sair da banda por motivos diferentes. O baterista saiu da banda pois ele quis se converter ao cristianismo. Já o guitarrista, ele queria ser um pai de família. A saída de ambos os membros fez com que a banda entrasse em um hiato de tempo indeterminado. Até que aconteceu uma tragédia. Andrew Howard acabou falecendo em 16 de setembro daquele ano. A causa da morte não foi totalmente identificada, pois, apesar de ter traços de opioides e de em seu organismo, ele tinha uma condição chamada megalocardia, que faz com que o seu coração seja mais largo que o normal. Também descobriram uma certa ferida em sua laringe, mas ninguém sabe exatamente o que foi a causa dessa ferida. Bom, após isso, os membros restantes da banda resolveram formar uma outra banda, a Makeshift Romeo. Que é uma banda com uma pegada meio pop e emo? Eu não sei, eu achei meio diferente. Eu particularmente não gostei muito da banda e do álbum. Eu ouvi um tempo atrás e não curti muito o som. Mas se essa for sua praia, bom, vai em frente, eu acho. Algo interessante de se comentar é que o vocalista do Twisted Method atualmente é baixista da banda Dope. Isso mostra o quão multifacetado o cara é. E falando na Dope, em 2012 teve uma apresentação de reunião da Twisted Method em Cape Coral, tendo os dois membros da Dope para substituir as funções que faltavam. Também teve um outro show em 2014, mas após isso não teve nada de novo sobre a banda, deixando tudo do jeito que tá. E bem, foi uma trajetória interessante, um tanto trágica, mas interessante. Quem diria que eu acharia tanta coisa sobre uma banda que descobri aleatoriamente pelo YouTube, não é mesmo? Bem, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero que vocês tenham também gostado de ter descoberto tudo isso também. E keep rolling, baby.